um socorro e uma ajuda que são necessários, mas que também tem limite. Amigos, a Caixa Econômica Federal, leia-se Governo Federal, começa a pagar neste sábado aquelas pessoas que têm direito, é importante frisar, a terceira parcela do chamado Corona Voucher, que é esse auxílio emergencial para pessoas que estão em situação de desemprego, de necessidade. Não é nenhum rio de dinheiro, não é nenhuma maravilha, há uma limitação de valores, inclusive, podendo chegar a R$ 1.200. 2 pontos são importantes nesse aspecto. O primeiro deles é uma lição que fica do ponto de vista de cruzamento de dados e cruzamento de informações. Pipocaram algumas denúncias, muitas delas procedentes de que gente que não deveria receber esse dinheiro acabou tendo acesso a ele. Gente que tem condições, que tem renda, que tem uma série de fatores financeiros aí que os colocariam numa condição privilegiada diante da população que é realmente pobre e miserável do Brasil. Esse é o primeiro ponto. E o governo tem acesso a essas informações. O que faltou foi um cruzamento de dados mais efetivo, por exemplo, com a Receita Federal. É óbvio que a gente tem que colocar nesse pacote também, nesse balaio, que se trata de uma situação de pandemia, uma situação que a gente não vive todos os anos, não vive toda hora, e que isso foi feito a toque de caixa e de maneira emergencial, assim como o próprio auxílio. O segundo aspecto que merece atenção é o seguinte: o governo sinalizou que não vai ter condições de sustentar esse fôlego financeiro extra para a população por muito mais tempo. E aí a gente começa a entrar numa seara em que talvez um ajuste fino seja necessário no sistema de bandeiras, por exemplo, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Se você não tem economia girando, o objetivo é nobre, é a salvação de vidas, né, preservação da vida, é pensar e tentar fazer um equilíbrio entre a situação de contaminados e o de leitos em hospital, especialmente de UTI, ninguém coloca isso em xeque, é preciso na outra ponta também fazer os ajustes necessários. E com isso, quem sabe, talvez não determinar, digamos assim, o fechamento de estabelecimentos de maneira tão retilínea e conseguir abrir algumas exceções. Por exemplo, no caso da indústria, né? Existem já fábricas que têm plenas condições, por exemplo, de operar os 3 turnos, né? Ou seja, 24 horas, que não estão fazendo isso hoje por uma questão de demanda. A economia está desaquecida e não há necessidade de você manter uma fábrica funcionando a pleno, com equipes e com maquinário trabalhando e girando 24 horas por dia. Esse é o primeiro ponto. Agora, se você tem a estrutura, se você tem as pessoas e espaçar a produção ao longo destas 24 horas significar um espaçamento social maior, isso talvez signifique uma das situações de exceção. Então, as bandeiras laranja, vermelha, amarela, elas nos ajudam, digamos assim, a sinalizar a situação de uma determinada região ou cidade aqui do estado do Rio Grande do Sul. Mas mesmo assim, mesmo que daqui a pouco uma bandeira seja vermelha em uma determinada região do estado, talvez você tenha que entrar no detalhe, no meandro, numa questão de nicho e, para não prejudicar e tornar a situação ainda mais difícil do que ela já é, analisar individualmente cada um desses casos. Acho que a gente está entrando nessa seara sob pena e risco de daqui a pouco não ter dinheiro mais para o SUS, não ter mais dinheiro para pagar Corona Voucher, e aí sim, meu amigo, o colapso não é só de saúde, é uma questão de colapso também social. Por hoje é isso.